Um bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo que está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital. Estamos aqui lendo o livro 3, 35º encontro, e vamos iniciar hoje a sessão 4, transformação de capital mercadoria e de capital monetário em capital de comércio de mercadorias e capital de comércio de dinheiro, entre parênteses, o tal capital comercial. Então, aqui nós vamos para o capítulo 16, né, do livro 3 do Capital, e eu vou começar aqui a leitura. Então, se alguém quiser ler também, pode, eu sempre tomo a iniciativa, mas não faço exatamente a questão de ler, não. Então, sempre quem quiser pode se manifestar aí. Então, capítulo 16, o capital de comércio de mercadorias. O capital comercial ou mercantil se desdobra em duas formas ou categorias. 2 pontos. O capital de comércio de mercadorias e o capital de comércio de dinheiro, que agora definiremos em detalhe, na medida em que isso se faz necessário para a análise do capital em sua própria estrutura, ou estrutura própria. E isso é tão mais necessário pelo fato de a economia moderna, mesmo em seus melhores representantes, confundir diretamente o capital comercial com o capital industrial, desconsiderando por completo suas características distintivas. Só queria fazer um comentário, não querendo polemizar já nessa primeira parte, mas só para lembrar uma coisa que acho que todo mundo sabe aqui, né? Mas na civilização brasileira é justamente esse momento ali que o nome de comércio de dinheiro aparece como capital financeiro, né? Aquela tradução equivocada, né? Enfim, só para lembrar disso. Esse é um ponto mesmo bem complicado. Enfim. E aí, só aproveitar que a gente parou, eu acho que aqui também é uma coisa. É bom, talvez, que a gente vai começar a estudar isso aqui, destacar que tem não é a mesma coisa, né? O capital comercial e o capital mercantil, já desde o início, o Marx está dizendo, tem características distintivas. E aí eu acho que isso é importante porque assim, bom, eu tenho estudado muito já essa coisa da contabilidade, das contas nacionais, né? Aqui tem uma diferença importante, né? O Marx está demarcando que tem, de certo modo, setores que produzem mais-valia a nível da totalidade e setores em que apenas se apropriam de mais-valia a nível da totalidade. Me parece, né? Posso estar equivocado, mas eu acho que isso tem a ver. Aí vamos avançar, né? Para ver se essa hipótese aí faz sentido. Ô, Léo, Oi. aproveitando aí para fazer uma propaganda, tem um texto do Astarita que faz toda essa diferenciação aí, capital comercial, capital de comércio e dinheiro, capital bancário. Depois eu posso tentar localizar e enviar aí lá no grupo. Ele vai desfazendo essas confusões todas mesmo. Você lembra o nome do texto, ssó para ficar registrado aqui na gravação, às vezes? Putz, agora eu não vou lembrar. Eu teria que beleza. ligar o meu computador, que é igual o seu aqui, que tá salvo aqui, mas eu acho que eu consigo localizar e te mando aí depois. Tá bom, depois manda lá para nós. Valeu. O movimento do capital mercadoria foi analisado no livro 2, capítulo 3. Considerando o capital total da sociedade, vemos que uma parte dele, apesar de constituída por elementos que mudam constantemente e cujo volume é sempre variável, encontra-se no mercado como mercadoria destinada a converter-se em dinheiro, enquanto outra parte ali se encontra como dinheiro disposto a converter-se em mercadoria. Ele está sempre sujeito ao movimento dessa transformação, dessa transmutação formal. Quando essa função do capital submetida ao processo de circulação em geral se autonomiza como função específica de um determinado capital, fixando-se como uma função imputada pela divisão do trabalho
a uma categoria determinada de capitalistas, o capital mercadoria se converte em capital de comércio de mercadorias ou capital comercial. Eu vou fazer acho que, dependendo dos pontos, vale a pena a gente pausar um minutinho, mas eu queria fazer uma pausa para ver com vocês se vocês entendem a mesma coisa que eu entendi nessa passagem aqui. Ele está falando aqui, considerando o capital total da sociedade, ou seja, ele está olhando a nível da totalidade. Aí ele vai dizer que uma parte dele é variável, tá? Vai falar sobre isso. Ele vai dizer agora, essas partes, né, sempre sujeitam ao movimento dessa transformação, dessa transmutação formal. Aí é o ponto. Quando essa função do capital submetido ao processo de circulação em geral se autonomiza como função específica de um determinado capital, aí nasce o tal do capital comercial. Então, me parece que o ponto é quando o desenvolvimento capitalista se aprofunda a tal ponto, a tal magnitude, que essa atividade de realizar a mercadoria da passagem M' D', ela passa a fazer sentido que ela seja feita por terceiros. Seria, de certo modo, resumindo, não sei se de maneira adequada, mas é quando certas atividades da indústria passam a não ser mais atividade da própria indústria, mas são terceirizadas. Sei lá, funcionários da área da limpeza, hoje nenhuma grande empresa são funcionários da própria empresa, são tudo empresa terceirizada. Isso é um pouco o estágio da operação de grandes empresas na economia brasileira ou em qualquer economia capitalista hoje. É disso que eu estou falando. Isso, em determinado momento, isso foi se autonomizando. E o Marx está falando de uma autonomização que constitui isso que vamos chamar de capital comercial. Vocês entendem dessa mesma maneira que eu ou entendem de modo diferente? Eu entendo dessa mesma maneira. Na verdade, tem uma outra terminologia que fala assim, divide entre produção e distribuição. Não, são duas atividades distintas. Quer dizer, por exemplo, uma unidade produtiva, ela faz determinado número limitado de mercadorias, né? Por exemplo, se você produz detergente, você faz detergente, né? Mais concentrado, menos concentrado. Agora, o ponto de venda, ela tem mercadorias de diversos produtores para oferecer ao público, aos consumidores de maneira geral. Então, exatamente essa função. Enquanto que uma fábrica produz um número limitado de mercadorias, o distribuidor tem um número praticamente ilimitado de categorias, de mercadorias. Por exemplo, isso ficou muito, assim, chegou ao limite, por exemplo, quando você entra numa Amazon. A Amazon tem tudo que você quer, praticamente, né? Então, ele está na circulação de mercadorias, ou na distribuição de mercadorias, que é um termo. Enquanto a unidade produtiva, ela é especializada, e não podia ser o contrário, devido ao seu ativo, devido ao seu capital fixo, né? Ele é capaz de fazer um número limitado. Então, a distribuição ela é um estágio de desenvolvimento capitalista exatamente por causa da diversificação da produção e do aumento do mercado, né? Essa aí foi a minha dissertação de mestrado, foi sobre as mudanças do capital comercial com a introdução do comércio eletrônico. Bom, vamos lá. Massa, massa. Fernando, eu vou pedir também, se puder, depois o link, deve estar em algum lugar essa sua dissertação, compartilha lá com a gente.
por favor? Não. Você sabe, não sei se aconteceu com vocês, depois que eu fiz a dissertação, dois meses depois eu comecei a criticar a minha dissertação. Chegou um ponto, eu falei assim, puta, eu comi bola aqui, comi bola lá, mas tudo bem, eu mudei muito a minha maneira de pensar, mas eu posso colocar para vocês. Mas Não, mudei com muito, certeza, tá? tem. Tem erros também, tem. Não, mas tem acertos também. Então, o Arlen tinha levantado a mão, vai lá, Arlen. Não, é porque eu consegui ligar o dinossauro aqui e achar o texto aqui. Chama capital financeiro, capital dinerário e capital comercial. E o Astarete tem a mesma ideia sua, Léo. Ele está dizendo aqui que o capital o capital mercantil é esse capital que se especializa no comércio de mercancias e se especializa no manejo de dinheiro e tal. Você tá de acordo com ele aí, seu velho mestre Starita, que você encontrou com ele lá na Argentina. Tá Seria bom, aí. Massa. seria bom fazer uma observação para que vocês fiquem bem atentos. Teve uma polêmica muito forte, né? Porque o Marx ele vai colocar que na circulação não há praticamente geração de mais valor, né? Ele vai colocar isso no texto. Então, eu gostaria que vocês tivessem isso na cabeça, e isso aí gerou isso não é mais verdade, tá? Então, é só para chamar atenção disso aí, tá? Dessa parte para frente é que foi a minha dissertação, tá? Eu acho que esse vai ser o ponto. Nesse sentido que eu estava puxando a conversa inicial, né, sobre essa autonomização e a questão da produção de mais-valia a nível da totalidade. Estou chamando assim, né, mas talvez tenha outra maneira mais adequada de nomear isso. Mas tem uma diferença. Isso que não é tudo atividade produtiva como o Jean-Baptiste em diante e vai consolidar nas contas nacionais vão dizer, né? Não tem coisa que não produz valor, né, a nível da totalidade. Acho que, mas esse é o imbróglio que a gente vai ter que avançar aqui, né? E eu digo assim, eu falo isso porque a pesquisa que eu e Raquel estamos conduzindo depende muito desse entendimento. E acho que compartilhar isso aqui com vocês é uma forma também da gente conseguir avançar nessa pesquisa. Então, continuando aqui. Já explicamos? Posso só falar uma coisa rapidinho antes? Claro, Porque, assim, eu só acho que tem que precisar um pouquinho, assim, porque eu entendo o que tu quer dizer, tu estava falando antes da autonomização e tal, aí tu chega no exemplo lá dos trabalhadores terceirizados, só que eu só acho que, assim, o Marx está falando uma coisa um pouco mais específica aqui, né, que é a autonomização dessas duas passagens que estão associadas à circulação, né. A gente pode ir desdobrando isso até chegar a uma terceirização mais ampla e tal, mas eu acho que ele está falando aqui da autonomização dessas duas atividades específicas, né, de converter mercadoria em dinheiro e dinheiro em mercadoria. O que vai aparecer depois como sendo essas atividades, ele vai, acho que, explicar depois, mas é que eu só queria, assim, não sei, deu o exemplo do terceirizado da limpeza, né? Não sei se isso é um exemplo, não sei o que pensou exatamente, mas não sei se esse é o exemplo para esse caso, né? Então, Não. aí... Pois não, desculpa. Pode falar, Fernando. Não, aí esse termo aí eu fiquei refletindo muito sobre o que era uma autonomia. Olha, um dos sentidos que eu peguei é de conflito. Quer dizer, duas coisas são autônomas se elas não têm objetivos iguais, se elas têm contradições, divergências, aí elas se tornam autônomas, né? Porque senão é uma coisa só. Então, o capital comercial, ele se choca contra o capital produtivo exatamente porque ele quer comprar pelo menor preço possível, ou ele quer comprar uma batelada de uma vez e quer desconto por quantidade. Então, aí se formam os grandes oligopólios, né? Que essas redes de supermercado, etc., constrangendo a indústria. Existem indústrias que são muito frágeis em relação ao comércio. Por exemplo,
a indústria de vestuário é muito frágil em relação ao comércio. O comércio de vestuário é muito mais forte do que a indústria de vestuário. Em compensação, existem outras indústrias que são muito fortes em relação ao comércio, por exemplo, de automóvel. As fábricas praticamente impõem o preço de venda, então, inclusive, as concessionárias são praticamente extensões das próprias fábricas. Então, tem uma relação conflituosa entre o capital comercial e o capital produtivo, exatamente porque um briga com o outro, né? Um quer tirar vantagem do outro. É nesse sentido que eu falo, eles têm objetivos próprios, eles são autônomos, eles têm uma vida própria e condições de existência próprias deles, naturais deles, e que são antagônicos, né? Eu concordo com a Raquel no sentido de que, sem dúvida, não é disso que o Marx está falando aqui, né? Vamos deixar isso bem claro, para não gerar confusões, né? Mas aí, talvez, ouvindo você e o Fernando, eu fiquei pensando que talvez esse processo de autonomização de capitais é próprio do desenvolvimento capitalista, né? E isso que eu estava chamando a atenção de terceirização é uma dimensão, sei lá, um ramo, uma vertente desse processo do próprio capital, do próprio desenvolvimento do capital que vai engendrando essas autonomizações relativas, né? E é claro, tem que, para comprar a batelada por um preço mais barato, porque está comprando em muita quantidade, né, atacado, para vender isso e nessa diferença fazer o seu lucro, tem que ter alguém que está produzindo, né, essa batelada aí, essa quantidade. Se não tiver, não tem como. Então, é uma autonomia relativa, né, não é nunca uma autonomia total aí, né. E acho que é isso que o Marx está chamando a atenção, acho que isso é importante para análise econômica, né. Deixa eu ver Você aqui. quer um exemplo trivial, assim, um exemplo simples, tá? Por exemplo, se você é um fabricante e quer que o seu produto esteja num local nobre, dentro de um supermercado, você paga um adicional por isso, porque esse local nobre é um local onde todo mundo passa. Então, para você colocar o seu produto num lugar onde todo mundo passa, você tem que pagar ou dar um desconto adicional, tá, para quem você vende. Quer dizer, então, é só para dar um exemplo das forças contraditórias que existem entre os capitais comercial e o capital produtivo, tá? É só um pequeno exemplo, mas tem N exemplos. Sim. Bom, vou seguir aqui então. Já explicamos, entre parênteses, livro 2, capítulo 6, os custos de circulação, itens 2 e 3, até que ponto as indústrias do transporte, do armazenamento e da distribuição das mercadorias, sob uma forma adequada a tal distribuição, podem ser consideradas processos de produção que persistem no interior do processo de circulação. Esses episódios da circulação do capital mercadoria se confundem, em parte, com as funções peculiares do capital comercial ou do capital de comércio de mercadorias, e, em parte, encontram-se vinculados, na prática, às funções próprias deste último, ainda que, com o desenvolvimento da divisão social do trabalho, a função do capital comercial se destaca nitidamente, isto é, mostra-se como separada daquelas funções reais e independentes delas. Sendo nosso objetivo definir a diferença específica dessa configuração particular do capital, faremos, pois, abstração dessas outras funções. Pois é aí que ele pega
E é aí que mudou. Aí que mudou. Quando ele faz a abstração das despesas de transporte, por exemplo, e das despesas de armazenamento, na época dele, isso daí era irrisório. Era irrisório. Agora não é mais. Não é mais. Quer dizer, o transporte, o transporte com a globalização, você imagina como é que ficou o transporte, né? Ou mesmo o transporte interno do país. Então, o mundo que o Marx viu era um mundo onde você podia se abstrair disso aí. Mas hoje não. Hoje o transporte, basta ver, se vocês conhecem São Paulo, toda a área de... Olha, isso ganhou até um nome, chama-se logística interna, que é o armazenamento, e logística externa, que é o transporte. Isso aí tem empresa de logística dá com pau, para você ver como isso aí ganhou. Então, eles têm muitos ativos, tem caminhões, tem armazéns incrivelmente grandes. Um armazém de 100 mil metros quadrados, por exemplo, tem um capital aí investido enorme. Você tem uma frota de veículos com frigorífico, tem um capital investido muito forte, tem exploração de mão de obra também aí. Então, essa frase aqui, ó, faremos abstração dessas outras funções, é uma frase que vale para ele nessa altura do desenvolvimento capitalista. Por isso que ele vai falar que não tem agregação de valor. Isso eu me abstive dessa discussão, porque naquela época, faz alguns anos, eu não tinha todos os elementos para discutir profundamente isso, né? Mas tem autores que falam, que tratam desse assunto. Bom, fico por aqui. Essa frase aí é pesada. Então, o seu ponto é que ele não podia ver a criação de valor a nível, por exemplo, de transporte e armazenamento, pelo fato de que, em seu tempo, essa despesa, essa capital mobilizado era muito pequeno. Era muito pequeno. Por exemplo, você pode ver, tem até na contabilidade que a gente estudou, tem o custo de armazenagem, né? Quer dizer, eu compro e demoro para vender, né? Então eu tenho uma perda econômica aí, que é o tempo que essa mercadoria ficou parada. E depois eu também tenho a mercadoria perde a validade. Aí eu perco também porque eu movimento a mercadoria e quando eu movimento qualquer coisa, uma parte disso aí se estraga. Se eu compro em grande quantidade, eu tenho vantagem, né? Mas aí eu preciso guardar isso aí de algum lugar, então eu preciso alugar espaço. Então, os custos... Eu tive uma empresa de software e o meu software era exatamente software de gestão de armazém, né? Então, a Americanas.com, Carrefour, tudo eram clientes meus. Eu tinha um software que controlava esse armazém de 100 mil metros quadrados, e muitos armazéns ao mesmo tempo. Bom, é isso aí. Então, aí houve um capital. O capital comercial, ele é um capital que tem o estoque. O estoque é um capital comercial, onde ele investiu, os armazéns e a frota, né? Em geral, não é do mesmo dono, mas isso aí constitui praticamente o capital comercial. E desses três, o mais importante é o estoque. Tá? Então, vamos seguir aqui. Na medida em que o capital que funciona apenas no interior do processo de circulação, especialmente o capital de comércio de mercadorias, relaciona essas outras funções às suas próprias, ele não se apresenta em sua forma pura. Se queremos obter esta última, é preciso separá-lo de qualquer outra função. Como vimos, a existência do capital como capital mercadoria e a metamorfose que ele experimenta como tal na esfera da circulação, no âmbito do mercado,
metamorfose que se decompõe em compras e vendas, em transformação do capital mercadoria em capital monetário e vice-versa, constituem uma fase do processo de reprodução do capital industrial, isto é, seu processo global de produção. Ao mesmo tempo, porém, esse capital mercadoria em sua função como capital de circulação diferencia-se de si mesmo como capital produtivo. Trata-se aqui de duas formas de existência separadas e diferentes do mesmo capital. Uma parte do capital social total se encontra continuamente no mercado sob essa forma de capital de circulação em processo de metamorfose, ainda que, para cada capital individual, sua existência como capital mercadoria e sua metamorfose como tal constituam apenas uma fase transitória sempre efêmera e sempre renovada, uma fase transitória da continuidade de seu processo de produção, e ainda que, em consequência disso, variem constantemente os elementos do capital mercadoria que se encontram no mercado, ao serem constantemente retirados do mercado de mercadorias e, com a mesma constância, restituídos a eles sob a forma de novo produto do processo de produção. Na realidade, o capital de comércio de mercadorias não é outra coisa que a forma modificada de uma parte desse capital de circulação, que se encontra constantemente no mercado em processo de transmutação e se encontra permanentemente inserido na esfera da circulação. Só uma pausa aqui. Em processo de transmutação, assim, eu não sei, vocês me ajudem a tentar aqui, o que vocês entendem disso? Só para dizer, aqui na civilização brasileira, ele sempre está traduzindo essa expressão, deve ser uma expressão igual sempre em alemão, como em via de se metamorfosear. É que ele está querendo dizer assim, o Mzão lá está em via de se transformar em Dzão, o Dzão está em vias de se transformar em M, né? Meio de produção e força de trabalho. Acho que é meio que esse a ideia. Tá. Eu acho que consigo entender. Mas só para desdobrar esse entendimento. Então, se ele está sempre em permanente processo de se tornar, né, digamos, funcional, significa que está submetido a relações capitalistas, né? Já tem uma relação social ali já consolidada, né? Porque ele não está assim aleatoriamente, né? Eu acho que está implícito isso, né? Nessa transmutação. E depois ele usou também a palavra efêmero. Você viu a palavra efêmero? Efêmero. Atrás, um pouquinho atrás. Ele usou a palavra efêmera, né? Sua fase transitória e sempre efêmera. E sempre renovada, que é um sinônimo do que a Raquel falou, né? Mas ele fala efêmera. A coisa não é tão efêmera quanto se pensa, né? Não, então, aí tem uma nova mudança aí, tá? Tem mercadoria que não se realiza, né? Ela é vendida ele se transforma do capital produtivo, ele vai para o capital comercial, mas não se realiza. Ela não dá o salto mortal, né? Então, aí tem, especialmente em ramos, como, por exemplo, o ramo de vestuário, de novo, né? O ramo de vestuário, no começo da estação, você vende para burro as cores melhores e os modelos melhores. E os modelos piores e as cores piores vão ficando para trás. Então, no final da coleção, ele tem que vender o estoque a qualquer preço, né? Exatamente para poder fazer com que esse ciclo se renove. Ele tem que realizar essa mercadoria de qualquer jeito, para poder comprar a mercadoria da estação seguinte. Então, aí está esse processo renovado, mas não necessariamente efêmero, tá?
Eu entendo o teu argumento, Fernando, mas eu acho que assim, se a gente for ver, né, o Marx, quando ele se refere, usando efêmero, transitório, vários sinônimos para isso aqui, está sempre se referindo ao capital social total, né, o capital total. Para o capital total, esse processo de circulação, seja no primeiro momento ali de se convertendo em mercadoria ou mercadoria se convertendo em dinheiro, tem que ser transitório, né? Esse processo tem que se iniciar e tem que terminar em algum momento, para o capital total. Para os capitais individuais que estão atuando lá no setor bancário ou que estão atuando no setor de comércio e mercadorias, aí, claro, aí a gente tem que ver o quão efêmero que é isso, concordo Pois é. totalmente. Mas em termos do capital total, tem que, digamos, o capital tem que ir passando por essas formas, né? Para a sua reprodução como um todo, né? Não pode ficar parado eternamente, por exemplo, no capital bancário, né? Meio que só isso, eu acho. Não, mas aí entra uma chave explicativa bastante importante. Por exemplo, o que fez o comércio eletrônico? O comércio eletrônico acelerou o processo de circulação. O que ele fez foi isso, acelerar o processo de circulação. Você não vai mais à loja comprar, mas a loja traz a mercadoria para a sua casa e você vê os produtos da loja por intermédio do computador na sua casa. Então, o que aconteceu? O capital comercial diminuiu, porque diminuiu o tempo de armazenagem. Então, a busca do capital, a grande vocação do capital comercial é ser efêmero mesmo. Quer dizer, essa é então, quando você aumentar a liquidez do seu estoque, você está fazendo a melhor função que você podia fazer como um capitalista. Então, a busca de uma efemeridade, quer dizer, é a grande sacada dos capitalistas que vivem da circulação. Então, a rapidez com que a mercadoria se transforma em dinheiro. Esse é a grande sacada. A grande sacada é a aceleração do processo de circulação. Então, é buscar ser cada vez mais efêmero, né? Mas isso aí é uma conquista, não é uma coisa... precisou de muita tecnologia para isso acontecer. Eu ia comentar, mas acho que já falaram tudo. Eu acho que é só nesse trecho, o próximo que ele estava lendo, falando da questão da transformação, né? Sempre em transformação, que eu acho que está muito ligado ao livro 2, os processos, produção e circulação, que a gente já falou aqui. E quando eu lembro bastante do livro 2, quando ele sempre está falando ele sempre encara a produção como muitas vezes se refere como uma pausa, né? É sempre a produção uma pausa, é um transtorno, é um momento onde o capital, ele, vamos dizer assim, ele sai desse ciclo e ele tem que efetivamente se ocupar ali da criação de valor, enquanto que a transformação de dinheiro, mercadoria em dinheiro, é efetivamente esse capital sempre no movimento. E acho que aqui ele está justamente classificando aí o capital comercial segundo essas características, né? Como ele enxerga, enfim. Mas acho que um pouco do que já foi dito. Só última coisa, o Arlen aqui fez um comentário no chat, que é uma citação, acredito aqui, que é do Astarita, né? Do texto ali que ele tinha indicado, né? Que é uma das coisas mais importantes, talvez seja precisar a distinção de Marx entre capital comercial e capital monetário. Indicação. Achei que estava mostrando para vocês, mas não estava. No chat aí, o comentário do Arlen. Gostaria, só que eu não consegui copiar tudo, que ele faz a distinção entre capital monetário, capital de comércio de dinheiro, capital monetário, que vive de juros, ou seja, pressupõe a mais-valia e outro. Mas eu não consegui colar, porque tem um limite aí de caracteres aí. Ah, sim. Boto fé. Bom. Então, vamos lá. A gente parou aqui. Inserir em certa circulação. Se dizemos
de uma parte, entre aspas, evidentemente é pelo fato de uma parcela da compra e venda das mercadorias realizar-se sempre diretamente entre os próprios capitalistas e industriais. No presente estudo, não levaremos em conta essa parte, já que ela em nada contribui para a definição e a compreensão da natureza específica do capital comercial e porque, além disso, já foi estudada exaustivamente para nossos propósitos no livro 2. Não, o que ele está falando aí é que ele não está falando de semi-elaborados. Tá? Semi-elaborado é um produto que é um comércio de indústria para indústria. Ele falou assim, eu não vou falar disso. Eu vou falar de um produto acabado e entra no mercado de consumo. Tá? Ah, tá, entendi. Tipo um D2, né? Eu não vou falar das transações de indústria para indústria. Tá. E já foi exaustivamente nos propósitos do livro 2. Então, o comerciante, na qualidade de capitalista, aparece primeiro no mercado como representante de certa soma de dinheiro, que ele adianta como capitalista, isto é, que pretende transformar de X, entre parênteses, valor originário dessa soma, em X mais delta X, em parênteses, a mesma soma mais o lucro correspondente. Mas, se não consideramos apenas como capitalista em geral, e sim especificamente como comerciante, é evidente que seu capital tende a aparecer originalmente no mercado na forma de capital monetário, já que ele não produz mercadorias, mas se limita a comercializá-las, a servir de mediador de seu movimento, e que, para poder comercializá-las, tem antes de comprá-las, isto é, ser possuidor de capital monetário. Suponhamos que um comerciante possua 3.000 unidades monetárias, as quais ele emprega como capital comercial. Com essas 3.000 unidades monetárias, ele compra, por exemplo, 30.000 varas de tecido do fabricante de tecidos, a 2 shillings cada. E, em seguida, vende essas 30.000 varas. Se a média anual da taxa de lucro é igual a 10%, e se, depois de deduzidos todos os custos auxiliares, ele obtém um lucro anual de 10%, no final do ano ele terá transformado as 3.000 unidades monetárias em 3.300 unidades monetárias. Como ele obtém esse lucro é algo que trataremos adiante. Aqui nos propomos a examinar, sobretudo, a mera forma do movimento de seu capital. Com as 3.000 unidades monetárias, ele compra constantemente tecido, para voltar a vendê-lo em seguida. Ele repete incessantemente essa operação de comprar para vender, DM', a forma simples do capital, tal como este é lançado no processo de circulação, sem ser interrompido pelo intervalo do processo de produção, que se encontra à margem de seu movimento e de sua função específica. Qual é, então, a relação entre o capital de comércio de mercadorias e o capital de mercadoria como simples modalidade do capital industrial? No que diz respeito ao fabricante de tecido, este realiza com o dinheiro do comerciante o valor de seu produto, a primeira fase da metamorfose de seu capital mercadoria, sua transformação em dinheiro. E agora, permanecendo constantes as demais circunstâncias, pode reconverter o dinheiro em fio, carvão, salário, etc., assim como também pode transformá-lo em meios de subsistência para o consumo de sua renda. Ou seja, desconsiderando o gasto da renda, ele pode dar continuidade a seu processo de reprodução. Mas ainda que, para ele, o produtor têxtil tenha se realizado a metamorfose em dinheiro, isto é, sua venda, esta ainda não se realizou para o próprio tecido,
que continua a figurar no mercado como capital mercadoria, destinada a passar por sua primeira metamorfose, a ser vendido. A única coisa que ocorreu com esse tecido foi uma mudança na pessoa de seu possuidor. Quanto à destinação, à posição no processo, o tecido continua a ser capital mercadoria vendável. A diferença é que agora ele se encontra nas mãos do comerciante, não nas do produtor. A função de vendê-lo, de intermediar a primeira fase da metamorfose, foi transferida do produtor ao comerciante e transformada no negócio específico deste último, ao passo que antes ela era uma função do próprio produtor, que o próprio produtor devia desempenhar depois de produzi-lo. Bom, no caso, só uma coisa aqui, né? Fiquei pensando aqui assim, mas no caso do Brasil, né? Não só do Brasil, mas do processo colonial, né? Essa separação de funções entre o comerciante e o produtor, acho que já estava posta antes do século XIX, né? Porque no caso do Brasil, o engenho, quem produzia era alguém que arrendava a terra, um senhor de engenho, que era português, né? Mas quem comercializava eram os flamengos, lá o pessoal na Holanda, não era mais ou menos, tinha essa separação, né? Já posta. Diferente do que o Marx está dizendo aqui no caso, digamos, do capitalismo originário, inglês e tudo mais. Aqui, ó. Não, só para sair em defesa do Marx aqui rapidinho, mas aqui na sequência, assim, um pouco mais à frente, não sei se é nesse capítulo ainda ou no próximo, Marx faz uma observação muito interessante, assim, que para mim está na origem, sabe, de trabalhos como, eu ver aqui, o capitalismo e escravidão, né, também vão desenvolver isso e tudo mais, que é mostrar como que, na verdade, assim, o Marx está sempre partindo da produção para depois falar de como a circulação, digamos assim, se autonomiza, né? Mas um pouquinho mais para frente ele vai falar assim, eu fiz isso em termos lógicos, mas eu sei que em termos históricos o que acontece é exatamente o contrário. Primeiro se desenvolveu todo um capital comercial, primeiro a equalização da taxa de lucro, ele fala, se dá no âmbito do capital comercial, e aí ele está se referindo, né, a expansão colonial inglesa, inclusive, né, especialmente até. E só depois que ela se desdobra, digamos assim, numa produção industrial relevante, né? Então, acho que, por enquanto, aqui ele está naqueles passos lógicos dele lá, que ele sempre faz, mas ele vai voltar a isso. Não, Walter, não estava nem fazendo uma crítica ao Marx aqui, não, estava só pensando a partir da coisa. Então, continua aqui. Suponhamos que não seja possível ao comerciante vender as 30 mil varas de tecido durante o intervalo de tempo que o produtor dessa mercadoria necessita para lançar de novo no mercado outras 30 mil varas por um valor de 3 mil unidades monetárias. Nesse caso, o comerciante não pode comprar do fabricante sua nova mercadoria, pois tem no armazém as 30 mil varas não vendidas, ainda não transformadas em novo capital monetário. Tem-se, então, um estancamento, uma interrupção da reprodução. O produtor têxtil poderia certamente dispor de capital monetário adicional, que, independentemente da venda das 30 mil varas, fosse suficiente para converter esse capital monetário em capital produtivo, e assim dar continuidade ao processo de produção. Mas essa suposição não altera em nada a questão. Na medida em que se considera o capital adiantado nas 30 mil varas, seu processo de reprodução está e segue interrompido. Vemos, pois, de maneira palpável, que as operações do comerciante não são senão aquelas que, em geral, devem ser realizadas para transformar seu dinheiro em dinheiro ou capital mercadoria do produtor, ou seja, as operações que efetuam a mediação entre as funções do capital mercadoria
no processo de circulação e suas funções no processo de reprodução. Se quem se ocupa exclusivamente dessa venda e, além disso, da compra, fosse mero subordinado do produtor e não um comerciante independente, essa conexão não ficaria oculta nem por um instante. Um ponto importante, que é uma coisa que se estudou muito mesmo no capitalismo, né, é que os sinais de mercado, se o comerciante está com dificuldade ou não de realizar a mercadoria, demora para chegar na indústria. O tempo que a informação, por exemplo, uma queda de demanda, é sentida primeiro pelo comerciante, mas demora para chegar no industrial. E como ele falou assim, o processo é incessante, o industrial continua produzindo no mesmo regime de produção e não tem a sinalização de mercado que o capital comercial tem. Então, o capital comercial vai comprar menos mercadoria, vamos supor que houve um colapso na demanda, e vai ficar sobrando material na indústria. Então, essa separação entre capital produtivo e capital circular e capital comercial fez com que os sinais de mercado não fossem sentidos imediatamente pelo capital produtivo. Essa última frase, senão essa conexão não ficaria oculta nem por um instante. Quer dizer, se fosse ele mesmo que tivesse vendido, ele teria a informação de mercado imediatamente. Mas como não é ele que vende, e sim o capital comercial, que realiza a mercadoria, ele demora para receber esse sinal. Isso aí é um problemaço de primeira linha, tá? É um problema sério. É bom pensar sobre isso aqui. Então, continuando, por conseguinte, o capital de comércio de mercadorias não é senão o capital mercadoria do produtor, que deve efetuar o processo de sua transformação em dinheiro, executar sua função como capital mercadoria no mercado. A única diferença é que essa função, em vez de aparecer como operação secundária do produtor, aparece agora como operação exclusiva de uma espécie particular de capitalistas, dos comerciantes, e autonomiza-se como negócio de uma aplicação especial de capital. Além disso, isso se revela também na forma específica da circulação do capital de comércio de mercadorias. O comerciante compra a mercadoria e a vende em seguida. DM. Na circulação simples de mercadorias, ou mesmo na circulação de mercadorias que se manifesta como processo de circulação do capital industrial, DM, a circulação é mediada pelo fato de que toda peça monetária troca duas vezes de mão. O produtor têxtil vende sua mercadoria, o tecido transformando-a em dinheiro. O dinheiro do comprador passa para suas mãos. Com esse mesmo dinheiro, ele compra fio, carvão, trabalho, etc. Volta a gastar o mesmo dinheiro para reconverter o valor do tecido nas mercadorias que constituem os elementos de produção do tecido. A mercadoria que ele compra não é a mesma mercadoria. Não é uma mercadoria do mesmo tipo da que ele vende. Ele vendeu produtos e adquiriu meios de produção. A situação é diferente no movimento do capital comercial. Com as 3.000 unidades monetárias, o comerciante têxtil compra 30.000 varas de tecido e vende as mesmas 30.000 varas de tecido para retirar da circulação o capital monetário, entre parênteses, 3.000 unidades monetárias, além do lucro. Portanto, nesse caso, quem muda duas vezes de lugar não é senão
não são as mesmas peças monetárias, mas a mesma mercadoria. Ela passa das mãos do vendedor às mãos do comprador e das mãos do comprador, que agora tornou-se vendedor, às mãos de outro comprador. Ela é vendida 2 vezes e ainda pode ser vendida por diversas outras vezes mediante a interpolação de uma série de comerciantes. E justamente essa repetida venda, a dupla troca de lugar da mesma mercadoria, é o que permite o retorno do dinheiro adiantado na compra da mercadoria pelo primeiro comprador, isto é, que opera a mediação pela qual esse dinheiro reflui para ele. No caso M', a dupla mudança de lugar do mesmo dinheiro faz com que a outra mercadoria seja alienada sob uma forma e apropriada sobre outra. No outro caso, DM', a dupla mudança de lugar da mesma mercadoria faz com que o dinheiro adiantado seja outra vez retirado da circulação. Justamente aí se mostra que a mercadoria não se vende de maneira definitiva ao passar das mãos do produtor às do comerciante, e que este último não faz mais do que dar continuidade à operação da venda, ou seja, a mediação da função do capital mercadoria. Ao mesmo tempo, porém, isso mostra que, para o comerciante produtivo, é MD, mera função de seu capital em sua forma transitória de capital mercadoria, é para o comerciante DMD', uma valorização especial do capital monetário por ele adiantado. Aqui, uma fase da metamorfose das mercadorias se mostra com relação ao comerciante como DMD', isto é, como evolução de uma variedade específica de capital. Acho que tem ainda bastante texto para frente, né? Não sei se continuamos aqui, podemos continuar mais um pouco? Não, eu só queria falar mais uma vez, insistir no conflito entre capital comercial e capital produtivo. Por exemplo, vocês já viram que, por exemplo, o Pão de Açúcar tem uma marca própria. O Pão de Açúcar é chamada Qualis. Essa marca Qualis, ele contrata um produtor, vamos supor, um produtor de farinha de rosca, tá? Só para dar um exemplo. Ele pode ser leite em pó, pode ser o que for. Esse produtor produz sobre a marca do vendedor, quer dizer, do comerciante. Então, a embalagem já sai com a marca do comerciante. Aí isso mostra como o comerciante penetra e dá as cartas no capital industrial em alguns ramos, especialmente os ramos de produção onde de tecnologia relativamente muito conhecida e que há um mercado ultra concorrencial. Aí o capital comercial penetra no capital industrial, no capital produtivo. Tá? É só mais um exemplo de como eles se digladiam, né? Um querendo tirar vantagem do outro. Né? E aí também ele fala, outra coisa que ele fala é que as coisas não se dão continuamente, é uma descontinuidade. Essa descontinuidade é um grande problema, E aí tem o risco comercial. O risco comercial é você comprar e não vender. Esse é o risco comercial. Isso aí é uma fonte de pressão do comerciante em relação à indústria. Se ele comprar pouco, ele pode perder venda. Se ele comprar muito, ele pode perder mercadoria. E quanto que ele vai comprar? E quando sobra, na próxima compra, ele vai pedir um desconto. Fala assim, olha, eu já queimei minha mão por causa
por causa de você. Né? E aí o industrial tem que dar um preço melhor pela dificuldade de venda que o comerciante está tendo, senão ele mesmo não recebe. Tá? Boto fé, tem essa dimensão do conflito mesmo, né? Bom, aqui a gente chegou num ponto, né? Vou talvez, pelo menos. Eu ia fazer só uma sugestão aqui de leitura, que assim, tem dois parágrafos aí que vem agora, que ele vai. Tem um parágrafo que é teoria e tal, depois tem um parágrafo que coloca uma pergunta, Uhum. e aí mais dois que ele fala, primeiro a resposta é essa, segunda a resposta é aquela, e talvez poderia até esse segundo ali, aí mesmo. Né? Aí a pararia aqui, né? Bota ferro, acho que dá. Vamos fazer isso. Vamos lá. O comerciante vende definitivamente a mercadoria, isto é, o tecido ao consumidor, seja um consumidor produtivo, em parênteses, por exemplo, um branqueador, seja um consumidor individual, que utiliza o tecido para uso privado. Desse modo, ele recupera o capital adiantado, entre parênteses, com lucro, e pode recomeçar a operação. Se na compra do tecido o dinheiro tivesse funcionado apenas como meio de pagamento, de modo que o comerciante só precisasse efetuar o pagamento pela mercadoria 6 semanas depois de tê-la recebido, e se, além disso, o comerciante a tivesse vendido antes desse tempo, então ele poderia pagar o produtor têxtil, mesmo sem ter adiantado nenhum capital monetário. Se não a tivesse vendido, ele teria de pagar as 3.000 unidades monetárias no vencimento do prazo, em vez de adiantá-las no momento da entrega do tecido. Se devido a uma queda nos preços do mercado ele a tivesse vendido abaixo do preço de compra, então ele teria de repor a parte faltante a partir de seu próprio capital. Ora, o que confere ao capital de comércio de mercadorias o caráter de um capital de funcionamento autônomo, enquanto é evidente que nas mãos de todo produtor, que também se encarrega da venda, ele aparece apenas como uma forma particular de seu capital, numa fase particular do processo de reprodução deste último, durante a permanência dele, mesmo na esfera da circulação. Primeiro, 2 pontos. O fato de que o capital mercadoria encontra-se nas mãos de um agente diferente de seu produtor, completa sua transformação definitiva em dinheiro, isto é, sua primeira metamorfose, a função que lhe corresponde no mercado na qualidade de capital mercadoria, e que essa função do capital mercadoria é mediada pela operação do comerciante, por seus atos de compra e venda, de modo que essa operação se apresenta como uma atividade própria, separada das demais funções do capital industrial e, por isso, independente. É uma forma particular da divisão social do trabalho, de maneira que uma parte da função a ser desempenhada, que em caso contrário deveria sê-lo numa fase particular do processo de reprodução do capital, nesse caso, a da circulação, aparece como a função exclusiva de um agente de circulação diferente do produtor. Dessa maneira, no entanto, essa atividade particular não apareceria ainda de modo nenhum como a função de um capital particular, diferente e independente do capital industrial implicado em seu processo de reprodução. De fato, ela não aparece como tal se o capital comércio de mercadorias é realizado por simples caixeiros viajantes ou outros agentes diretos do capitalista industrial. É preciso, pois, acrescentar a isso outro fator. Segundo, 2 pontos. Esse novo fator intervém pelo fato de que o agente autônomo de circulação, ou comerciante, adianta capital monetário, entre parênteses, próprio ou emprestado, nessa posição.
o que para o capital industrial que se encontra em seu processo de reprodução se apresenta simplesmente como MD, como transformação do capital mercadoria em capital monetário ou mera venda, apresenta-se para o comerciante como DMD', como compra e venda da mesma mercadoria, e por isso, como refluxo do capital monetário que se afasta dele na compra e a ele retorna por meio da venda. Então, seguindo aqui a sugestão, né, vamos parar aqui na página 343. Aí ele fala de um problema clássico, que é o problema do prazo de pagamento. Se o prazo de pagamento do comerciante em relação ao produtor for maior que o prazo que ele recebe do consumidor, então o comerciante tem uma vantagem muito grande. Então, a luta entre a circulação e a produção se dá no prazo de pagamento. Se a indústria é muito forte, o prazo de pagamento é curto. E o prazo o maior do que o prazo de pagamento do consumidor em relação ao capital comercial. E o contrário também é verdadeiro. Então, quem que vai ter vai ter que colocar um capital próprio? É o comerciante ou é o produtor? Então, essa que é a briga. Então, depende da força relativa de cada um em cada ramo de produção. Tá? Na verdade, o comerciante pode trabalhar com o capital industrial ou o contrário, o produtor trabalhar com o capital comercial. Então, o prazo de pagamento dá para medir a força relativa de cada lado. E inclusive, se eu não me engano, um dos pontos de enfraquecimento das americanas, né, foi aquelas operações que ela pegava, ela tinha que receber a prazo, né, e ela adiantava isso no banco, e isso gerava um endividamento, e eles meio que foram escondendo essas operações. Passou um pouco por aí, né? Então, por isso, o que eu ia falar com isso? No comércio, né, quando tudo é vendido a prazo, né, esses intermediários que adiantam esse capital dinheiro, é óbvio que isso é do interesse, né, da própria operação das empresas, acaba fazendo sentido. Os bancos funcionam muito isso assim, né? Mas eu estava pensando também numa outra inovação que tem aparecido mais recente, que é as fintechs, que operam em particular aqui no caso da Uberlândia, mas eu sei que aqui tem fintechs que operam para o agro. Em que sentido? Elas provêm crédito, mas elas não são banco, elas captam esses recursos em outras instituições e meio que operam como se fosse um banco, mas não são banco, né? É uma coisa meio assim, sem lugar. Eu tenho reparado que isso é um fenômeno bem dos últimos, sei lá, 20 anos, vamos dizer, não é mais do que isso, talvez até mais recente. 20 anos é muita coisa. E já essa autonomização eu tô vendo aparecer ali também, né? Não sei se vocês entendem esse modo, mas me parece que faz sentido. Caio levantou a mão, vai lá. Não, nesse comentário que você fez, assim, mais vamos dizer assim, da questão da conjuntura, quando eu estava trabalhando na consultoria, a gente estava vendo muito uma mudança no mercado mesmo, né? Porque antes você tinha a figura da factoring, né? Que era a factoring? Vamos dizer assim, basicamente o cara que adiantava dinheiro sem ser um banco, ele comprava notas promissoras. E assim, se você pensar meio que para caracterizar, e muitos desses caras é basicamente uma agiotagem legal, né? E muitos essas factorings eram efetivamente caras agiotas que trabalhavam no mercado negro e começaram a trabalhar, juntaram um capital e começaram a efetivamente operar esse tipo com muita coisa de indústria, né? Só que como a indústria começou a cair,
eles operavam com essa coisa que era a nota promissória, ou seja, a indústria vendia lá para o Carrefour com 90 dias para pagar. Esse cara comprava esse título, né, com essa garantia do corretor. Esse mercado ele foi diminuindo porque cada vez mais as indústrias estão muito fracas. Então, e você tem a questão da agro, se criou a estrutura do que eles chamam os FDICs, né, que são fundos de investimento em direitos creditórios. Então, esses caras pegam dinheiro com os bancos, ou às vezes com outras fundos de investimento. Agora a moda é os family offices, né? Então, a família lá do Abílio Diniz, eles têm um fundo de acho que 30 bilhões de reais, né? Então eles compram empresas e aplicam também nesses fundos, fazem todo tipo de investimento financeiro. E cresceu muito isso. Então, basicamente, aí em Uberaba, junta 3, 4 caras que têm um bom contato com o mercado do agro aí, eles captam dinheiro com esses investidores, Faria Lima e Leblon, né, que é as duas praças financeiras, e eles financiam a venda da exportação do agro, né? E muito disso tem isenção fiscal, né? Se você tem esses CD, os CRA, né? CRA, certificado de recebível do agronegócio, etc., você tem uma isenção de imposto de renda, né? Então, basicamente, a organização do Estado criou toda uma infraestrutura legal e financeira que é muito rentável. E eu acho que isso eu tenho pensado muito que essa é uma das fontes da especulação financeira, né? Principalmente esse monte de prédio que tem erguido em São Paulo aí, como se criou novos canais de financiamento com isenção tributária para compra e criar fundos de investimento, que eles criam essas coisas e alugam, né? Criam esses prédios enormes e alugam. Eu acho que está fomentando muito esses empreendimentos aí. Mas o que eu queria comentar um pouco sobre o texto é que eu acho que é muito relevante a questão quando ele fala da autonomização, né, do capital ali no segundo, né? Então, assim, não é só o fato de o cara assumir um risco da compra e venda do industrial, né? Ou seja, é necessário uma acumulação de capital e o desenvolvimento vamos assim, das condições de mercado, das condições capitalistas, para que o capital comercial ele se instaure. Eu acho que a gente pode pensar isso até nos exemplos que eu dei, né? À medida que você tem uma acumulação e um tamanho de mercado, uma disseminação de diferentes setores, aí que se cria as condições para que esse capital comercial ele se faça efetivamente viável, né? Porque se você tem obviamente, daí tem um comentário da Raquel, né, que começa lá do comércio ultramarino, né? Então talvez a condição comercial vem na história, ela vem até antes da condição da indústria. Mas, por exemplo, essa toda estrutura logística, essas e-commerce, né? Ou seja, você teve que ter todo um desenvolvimento das condições, divisão do trabalho, tecnologia, acúmulo de capital, para você poder criar esses ramos, né, do capitalismo que são mais recentes. E daí, com isso, aí efetivamente você tem esse conflito, né? Porque você cria as condições, ou seja, sei lá, tem muito dinheiro sobrando nos bancos, nas indústrias, eles colocam isso num fundo e daí depois o cara cria a Amazon, né? E a Amazon daí fica tão grande que ele está destruindo os próprios capitalistas industriais, né? Enfim, eu acho que
é bem... Eu acho muito importante a gente ter entender essa dinâmica, né, desses surgimentos da autonomização dos capitais. Um ponto também, existem contradições dentro do próprio capital comercial. Quer dizer, o desenvolvimento das forças produtivas levou, por exemplo, só para dar um exemplo clássico, né, ao comércio eletrônico, e o comércio eletrônico devastou o pequeno negócio, né? Devastou o pequeno negócio. Quer dizer, o pequeno negócio, praticamente, um marketplace, ele está submetido, né, a uma grande plataforma tecnológica. Então, aí fica muito nítido como o desenvolvimento das forças produtivas, no caso a tecnologia de informação, subverteu a circulação de mercadorias, né? Completamente, né? É um exemplo muito claro. Na indústria, isso fica um pouco... É mais difícil de dar exemplo, né? Mas no comércio é muito fácil dar exemplo das contradições internas dentro da circulação. Massa. Eu acho que foi um bom debate aí. Alguém tinha falado alguma coisa? Tinha pontuado alguma coisa? Só, cara, numa frase, assim, só para dizer que eu acho que essa autonomização, ela vem acompanhada de, digamos assim, desse aumento da rotação. Só isso, assim, né? Justamente por uma questão que o Marx colocou ali numa das perguntas que a gente estava vendo, mas ele disse, isso eu vou responder depois, que é de onde que vem esse lucro comercial. Para esse lucro comercial, digamos assim, se consolidar, quanto maior for a rotação desse capital comercial, melhor. Então, eu acho que uma coisa que a gente vai explorar na sequência é meio que isso, assim, essa autonomização também anda junto com o aumento da rotação, né? Daí, esses exemplos todos aí que vocês deram das fintechs, né? Eu acho que as coisas caminham mesmo junto, eu tenho essa sensação. Bom, então vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente continua, então, né? Aqui é o pau da gravação.